A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana está aqui no Brasil há mais de 165 anos. E é uma alegria a gente poder compartilhar da Palavra de Deus com você. Aqui em Lages nós temos atividades há mais de 100 anos e como igreja organizada há 68 anos vamos fazer agora. Queremos convidar você para assistir o nosso programa, ouvir o que Deus quer falar com você. Nós vamos estudar a Palavra de Deus, que é o meio que Deus usa para falar conosco ainda hoje. E é uma alegria poder entrar na sua casa, na sua vida e compartilhar um pouco de quem Deus é, o que Ele quer para nós e o que Ele faz na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai Santo, porque nesse momento do dia nós paramos para ouvir um pouco que a Tua vontade e o que o Senhor tem para nós. Queremos te suplicar, Pai Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor perdoe os nossos pecados. Queremos, Pai Santo, te implorar que o Senhor fale ao nosso coração, Pai Santo. Que o Teu Santo Espírito haja na nossa vida e que nós possamos, Senhor Deus, viver para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Abençoa os meus amigos que estão ouvindo essa mensagem, Pai Santo, este programa. Fala ao coração deles, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde fica a Igreja Presbiteriana de Lages? A Igreja Presbiteriana de Lages fica aqui no centro de Lages, na rua Fausto de Souza, número 353. Nosso prédio é um prédio histórico. Você está vendo aqui atrás uma foto dele. E aqui é uma alegria poder receber você. Quando que a gente tem os trabalhos principais? Domingos, 9 horas da manhã, culto e logo depois a escola dominical e mais um culto à noite para a honra e para a glória de Deus. Hoje eu queria meditar com vocês sobre o Deus que mata a nossa sede. Onde que nós vamos meditar sobre esse assunto? Em Êxodo capítulo 17, versículos 1 ao 7, que diz assim a palavra de Deus. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Hoje está um calorzinho aqui. Talvez você, como eu, já tenha bebido quase 1 litro de água logo pela manhã. Nós precisamos de água todos os dias. A palavra de Deus diz que a água é essencial para nós, mas a ciência comprova isso. Segundo os médicos, segundo os cientistas, segundo os biomédicos, os especialistas, nosso corpo é 70% de água. Aliás,
qualquer animal tem uma boa porcentagem de água. Se você gostar de churrasco, e nós aqui na nossa região gostamos de uma carne, você sabe que talvez um dos segredos para manter a carne mais macia é assim que você tirou da grelha, tirou do espeto, é você deixá-la descansar um pouquinho para voltar a ter aquela umidade que tinha antes. Água é essencial para nós. Água é essencial para os seres humanos, água é essencial para os animais. Quando falta água, os animais morrem também. Água é essencial para a vegetação. Quando há seca, a fome, a escassez. Parece bobeira isso, mas uma das primeiras coisas que a gente olha quando vai comprar qualquer terreno, qualquer casa, é se já tem água por perto. Nós gostamos muito de sítio aqui na nossa região. E os sítios que têm maior valor são aqueles que estão perto de um rio, tem um açude de água limpa, tem um poço artesiano bem feito, tem uma fonte de água ali, tem uma mina d'água. Não existe vida sem água. E por que lembrar disso? Porque o povo de Israel estava andando no deserto. Quando a gente vê essa expressão aqui, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, a gente começa a pensar e falar assim, o que é essa multidão toda? Segundo pesquisa do IBGE, o nosso estado hoje em dia tem 7 milhões de habitantes. Imagine metade das pessoas do nosso estado, metade dos moradores do nosso estado andando como um povo só, unido num povo só, num acampamento só. Segundo os especialistas, é isso que a gente consegue numerar a quantidade de pessoas que andavam com o povo de Israel nessa época. 3,5 milhões de pessoas. É muita gente. E imagine as pessoas precisando beber água. Imagine você sair de um lugar onde você tinha de tudo e de repente você não tem mais nada. Imagine você sair de um lugar onde que uma das divindades daquele local, um dos ídolos daquele local, era o Rio Nilo que dava água para todo mundo. E dali você conseguia tirar água para beber. E agora você vai para o deserto. E no deserto não tem água. No deserto tem areia, tem sol, tem calor e tem necessidade de beber água. E as pessoas aqui olharam e falaram assim, nós vamos morrer agora. Era melhor ter ficado no Egito. Isso me faz lembrar que muitas vezes a gente passa por alguns momentos na nossa vida, momentos de mudança, que a gente começa a reclamar e falar assim, era melhor nem ter começado. Talvez você esteja fazendo uma reforma na tua casa. E você sabe que reforma em casa é sinônimo de sujeira, é sinônimo de poeira, é sinônimo de quebradeira, é sinônimo de atrapalhar a nossa vida. Mas a gente faz uma reforma em casa, seja ela uma pintura só. Nós fazemos essa reforma em casa porque nós precisamos e entendemos que essa reforma vai fazer algo melhor para nós. Vai trazer algo melhor para nós. Vai trazer conforto, vai trazer comodidade, vai fazer com que a casa se torne mais funcional. E aí a gente começa a parar e perceber que aquela mudança toda que está acontecendo, aquela poeira, aquele barulho, aquela incomodação toda, é só por um tempo. Mas logo depois as coisas vão ficar muito melhores. A situação ficará muito melhor. E vai ficar do jeito que a gente sempre sonhou. Israel estava passando por isso. Nos programas anteriores dessa série,
Eu tenho sempre falado para vocês e colocado para vocês que Israel viveu 400 anos no meio do povo do Egito. E esses 400 anos, ou 430 anos no meio do Egito, fizeram com que eles se esquecessem de quem era Deus. E os ídolos do Egito, aqueles que eles chamavam de deuses, tinham características, tinham poderes especiais, mas eram muito parecidos com as pessoas e com os animais que ali viviam. Então eles não tinham uma noção de quem era Deus de verdade. Deus queria mostrar para eles que Deus é Deus. Deus é o Deus que mata a nossa sede. Talvez caminhar pelo deserto tinha um objetivo de tirar os ídolos, tirar aquela confiança, aquela esperança que as pessoas tinham nos ídolos do Egito. E entenderem que eles deveriam confiar no Deus único e verdadeiro. No Deus que agora chamou eles, os chamou para que eles fossem uma raça não, mas para que eles fossem uma nação de sacerdotes, de profetas, para que eles fossem filhos de Deus e para que se relacionassem com Deus. Deus aqui fala, ao ouvir a reclamação deles, Deus fala assim: chama os anciãos e vai à pedra de Horebe e de lá vai jorrar uma água. Hoje em dia a gente tem vários mecanismos para procurar água. A gente pode fazer pesquisas de solo, há outras tecnologias mais novas que eu nem imagino que tenha. Agora com os drones e com tudo mais, você consegue filmar e usar filtros ali especiais para descobrir onde tem água. A tecnologia é muito diferente, mas naquela época, há 4.000 anos atrás, que tecnologia havia? Como fazer isso? Eu gostava muito de ver o Globo Rural, hoje em dia não tenho mais tempo, e de vez em quando aparecia algumas pessoas lá no Nordeste que com um galinho de uma árvore, uma forquilha ali, elas iam buscando água, andando de um lado para o outro, e a hora que a forquilha baixava ali, a ponta da forquilha baixava, ela falava assim: pode cavar, que ali tem água. Pastor, será que é isso que aconteceu? Eu acho que não. Mas era uma das tecnologias que o povo de Israel poderia usar. Mas a gente vê aqui que Deus falando que iria fazer brotar água da onde não tinha. Porque brotar água de uma rocha é quase que impossível para nós. A não ser que a gente cave, escave e tire de lá. E Deus falou para Moisés: toque com a sua vara na rocha. Não fale nada, só toque. E de lá vai sair água. E de lá saiu água. Aos nossos olhos a gente fala assim: que coisa linda. E foi lindo mesmo. Foi lindo o momento. Por quê? Porque o povo de Israel tinha uma necessidade. Tinha uma necessidade de beber água. Não sei se você já teve desidratação ou insolação. Eu já tive. Eu já fui escoteiro. Eu me lembro de dos primeiros acampamentos que eu fui. Foi numa beira de represa ali de São Paulo, na beira da represa Guarapiranga. O mês era o mês de outubro, um sol escaldante. E a gente estava ali e durante aquele dia eu bebi muito pouca água. Aliás, eu ainda tenho essa mania de beber pouca água. Estou tentando mudar essa mania. E no meio daquela represa ali, depois no segundo dia, terceiro dia, eu tive uma insolação. E tive uma desidratação. É uma coisa assim que ninguém merece.
que a gente não deseja nem para o nosso pior inimigo. E naquele momento eu entendi que era importante beber água. Se eu e você queremos sobreviver, nós precisamos beber água. Precisamos nos alimentar fisicamente, precisamos restaurar as nossas forças fisicamente. Essa era uma necessidade. Como que aconteceu isso? Um milagre que Deus fez. Um milagre que Deus fez que não poderia ser de outra forma. Porque a gente sempre sonha com os oásis, né? Mas ali não havia um oásis. Ali não havia lugar algum para fazer nada. Ali havia só um momento. Com um lugar totalmente seco. E Deus chama e fala assim, eu vou fazer brotar a água da rocha. E Deus faz. Mas o que chama atenção aqui, nesse texto, também é o que Moisés fala. Uma vez e fala duas vezes. Que o povo estava murmurando e não tinha aprendido a confiar em Deus. Aqui a gente vê que Deus é aquele que dá água para matar a nossa sede. Água física, água boa, cristalina, água pura. Água que transformou aquele momento de sequidão, transformou aquelas pessoas ali e os restabeleceu, porque logo depois a gente vê que um dos reis das cidades ali perto tentou fazer uma guerra contra os israelitas e perdeu. E a gente vê ali como que Deus cuida das pessoas, cuidou deles. Deus também cuida de nós hoje. Como Deus se revelou no passado, aquele que mata a nossa sede, matou a sede do povo de Israel, Deus também vê hoje e cuida de nós hoje, como Deus que mata a nossa sede. Há 2 programas atrás nós vimos aqui o Deus que mata a nossa fome e nos sustenta. Ele mandou pão e mandou carne. Agora Deus mandou água, brotando de uma fonte. A gente podia esperar a água da chuva, mas no deserto cai muito pouca água. O que tem são minas, são fontes subterrâneas que ali tem água. E Deus faz brotar essa água. Isso faz com que eu pense na minha vida pessoal, que muitas vezes a gente está passando por mudanças, por momentos de dificuldades. Se lembra que eu falei da reforma da casa, que enquanto está sendo tudo quebrado, a gente fica até meio chateado assim, dizendo assim, por que eu fui inventar de fazer uma reforma? Mas que quando termina a gente fala assim, como ficou bom? A gente passa por alguns momentos da nossa vida que a gente vai se sentir assim, com sede. Vai se sentir assim, sem muito o que fazer, o que falar. Nós vamos passar por alguns momentos assim que nós vamos falar assim, está muito difícil. Mas nesses momentos a gente pode confiar e buscar em Deus. Que Deus vai cuidar da gente. Pode ser um desemprego, pode ser uma mudança de casa, pode ser uma questão de saúde, pode ser um problema familiar. Deus é aquele que vai fazer brotar água aonde você estiver. Deus tem poder para isso. E Deus vai fazer isso porque Ele quer fazer. Mas segundo, que eu vejo aqui, é que Deus quer matar a sede espiritual nossa. Jesus Cristo andou neste mundo, a Bíblia fala que Ele é o Deus conosco, Emmanuel. A Bíblia fala para nós que Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus e que Ele veio cheio de graça e verdade. Então a gente, se quiser ver quem Deus é, nós precisamos conhecer a Jesus também. E Jesus andou neste mundo. Ele, quando desceu da sua glória e habitou entre nós, Ele andou entre as pessoas e se encontrou com as pessoas. E Ele estava andando da Galileia para Jerusalém,
e passou na Samaria. E enquanto ele estava ali na Samaria, ele ficou descansando um pouco, seus discípulos foram buscar comida, e nisso aí era perto do meio-dia. E ao meio-dia chegou uma mulher, onde Jesus estava. E Jesus estava à beira de um poço. E essa mulher, e Jesus perguntou assim: mulher, dá-me de beber. E a mulher falou assim: para Jesus, como você conversa comigo? E eu sendo samaritano e você judeu. E Jesus Cristo falou para ela: se você soubesse da água que eu posso te dar, você jamais teria sede de novo. Deus quer matar a nossa sede espiritual. Deus quer fazer com que a gente volte para Ele. Isso que a Bíblia chama de pecado, esse nosso afastamento de Deus. Essa nossa vontade de mandar em nós mesmos e sermos autônomos. Isso que a Bíblia chama de pecado. E Jesus Cristo veio para nos unir novamente, nos reconciliar com Deus. E só Ele pode matar a nossa sede espiritual. Deus é o Deus que mata a nossa sede, física e espiritualmente. Eu quero convidar hoje você, para você confiar em Deus, para você crer que Deus é o Deus que te sustenta. Apesar dos problemas, apesar das aflições, apesar do tempo difícil que você pode estar passando, Deus é o Deus que te sustenta. Quero convidar você também para você crer em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você chegar até Deus sem você crer em Jesus Cristo. Não tem. É Ele que vai fazer a ligação entre nós e Deus. Terceiro, eu quero convidar você a não murmurar. Eu sei que é difícil, mas eu quero convidar você a crer de fato e de verdade que Deus está cuidando de você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos parar, pensar e refletir sobre quem Tu és e como o Senhor se revelou para nós, Pai. Revelou na Tua palavra e nós estamos estudando a Tua palavra hoje, Pai. Queremos te suplicar que o Senhor nos dê entendimento, Pai. Que o Senhor faça com que cada um de nós possa parar e refletir sobre como o Senhor nos sustenta e mata a nossa sede, física e espiritual. Abençoa-nos, Pai, abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, abençoa suas famílias, dá emprego, Pai Santo, para eles e para toda a nossa cidade, dê saúde, Pai, cuida daqueles que estão enfermos, dê segurança para nós, dê educação, dê justiça, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero reiterar o convite para você estar conosco na Igreja Presbiteriana de Lages, na rua Falso de Souza, número 353, no centro de Lages. Domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas. Deus te abençoe.